o remédio que eu uso para tratar a febre? Belladonna. Professora, mas eu sei que tem um monte de remédio aí para febre. Tem. Mas febre, principalmente com ocorrência na infância, com alta temperatura, de início rápido, ou seja, você encostou com a criança, ela estava normal. 10 minutos depois, você pega a criança no colo, ela já está quentinha. Entendeu? Essa é a característica de febre de belladonna e é o tipo de febre que a maioria das crianças apresentam. Então, você dá a belladonna para uma criança, é 80% de chance de ser certeiro, tá? Então, quais são as características, né? Então, além da febre que sobe muito rápido, né? De temperaturas elevadas, a criança apresenta olhos brilhantes e avermelhados, a face fica avermelhada, a saliva fica grossa, muitas vezes é um fétido, mas que não é um fétido de gente que não escovou o dente, é fétido de doença mesmo, né? Eu que atendi muita criança, eu bati o olho, só pelo cheiro, eu já sabia que estava querendo fazer infecção, né? Só pelo cheiro. E também para quadros de delírio. Eu nunca mais vou me esquecer uma criança que nem paciente minha era. E eu tinha uma época que eu trabalhava com um pediatra, né, no meu consultório, e tinha uma criança na sala de espera, trincando de febre, com todos esses sintomas aí que você tá vendo, e delírio. Então ela olhava para a mãe dela e falava assim: mamãe. A mãe falava: tô aqui, filha. Ela: mamãe, mamãe, mamãe. Gente, era uma agonia o quadro mesmo, né? Aí aquela mãe com febre, criança com febre, já estava desesperada, com aquela criança delirando, ela estava mais desesperada ainda. Ela virou para mim e falou assim: ó, você tem remédio de febre? Para febre? Mas ela já estava pensando no antipirético mesmo, e qualquer coisa para não ver a filha naquela situação. Aí eu falei: olha, eu tenho belladonna, serve, né? E qualquer coisa que você tiver. Aí eu fui lá, peguei água, pinguei as gotinhas de belladonna, entreguei para a mãe ofereceu para a criança. A criança não bebeu o remédio. Em 1 minuto aquela criança adormeceu. Ela não, é um remédio, quando você tem compatibilidade com o remédio, só de você chegar perto do remédio ele já faz efeito. Para você ver o quão forte, né, a belladonna tem em relação à febre. Você não precisa nem tomar. Só a garrafa ficar perto de você, ela já está fazendo efeito. Tanto que a criança dormiu no consultório, né? E a mãe ficou muito mais calma, muito mais tranquila. Bom, e tá bom. A gente tem um segundo tipo de febre? Temos. A gente tem um tipo de febre que começa ao entardecer. São febres que elas não evoluem para temperaturas muito altas, às vezes nem bate na casa dos 38, mais comum, é bem comum em adulto, né? Das 5 horas da tarde, a febre e o mal-estar começa, entendeu? E é uma febre característica de Gelsêmia, entendeu? Então, adultos que já não fazem febre tão exuberante, não chega a 40 graus, né? Mas pegou aquela gripe, aquele mal-estarzinho, que dá 5 horas, dá aquele ruim, entendeu? Então, a gente tem uma segunda opção para Gelsemium sempervirens, tá? Tendo esses 2 remédios na mão, você já tem poder para acabar com 80% das febres que aparecer para vocês. Só não esquece do manejo, tá? É fundamental entender o manejo. Entender o manejo com esses remédios, 24 horas vocês estão melhores, tá? Bom, dinamização. Com criança, né? Geralmente a criança tem um mental menos sofisticado que um adulto e não se expôs tanto a tóxicos do que um adulto já se expôs. Então, CH6,
para uma febre de até 38 graus e uma febre que acabou de começar, vai muito bem, obrigada. Você nem precisa dar dinamizações muito maiores que isso. Mas se é uma temperatura que já está batendo na casa dos 40 e você já está começando, depois de 3 dias que a criança está lá com febre, vai, vem e volta, aí eu prefiro dar em CH12, né? Nunca precisei chegar muito mais que isso, que 30, é bem mais raro, né? Bem mais raro. Mas se precisar, também deem na 30, sem problemas, né? Quando eu dou na 30, eu dou para famílias em que eu entendo que a mãe não vai ter condições de ficar e dar água, e dar água, e dar água. Que precisa ser uma coisa um pouquinho mais rápida. Aí eu geralmente chego a dar CH30. Mas eu não gosto, não. Eu vejo que CH6 e CH12, o negócio vai melhor do que CH30, tá? No adulto, aí o adulto eu já começo na CH12, entendeu? Aí eu já dou geralmente um gel sêmio um pouco mais forte. Né? O adulto demora para entender que está doente, demora para tomar as providências, né? Então, quando se percebe, já está com febre há 1 ou 2 dias. Então, eu já começo em CH12 e CH30. Se a temperatura for um pouco mais alta e já está com mais de 3 dias.